Cadê? Está entrando no ar mais um podcast Rádio Corredor. Eu tô trazendo gente aqui, fera. Rapaz, os cortes estão indo bem, hein? Olha, né? Mudamos o nome, era Pauta Capital, galera, nada a ver, tem que ser Rádio Corredor. Então dá like aí no vídeo, se inscreva no canal. E eu tô com uma pessoa aqui que eu conheço ele quando ele era subsecretário do Meio Ambiente, né, Rodrigo Delmas? É isso aí, Não tá é bom? mesmo? Você já foi, né? Fui subsecretário de Meio Ambiente, eu era SUAG do Meio Ambiente, que é o ordenador de despesa, né? Que é aquele que cuida da parte administrativa da secretaria, e depois eu fui para a subsecretaria de Programas e Projetos Especiais, na época do governo Aguinello, que é uma área técnica, né? Que a gente cuidava e tal, enfim, Só não teve curiosidade, indicação tá com política. quantos anos? Ah, em 2010? Não, você tá com quantos Ah, anos? hoje 45. Você tá novo, hein? Novo pra política. mais ou Não, menos. pra política é novo. É, A cronologia não sei, do- será? Ah, a cronologia da política ela é diferente. Ela não é né? Não, tem mais gente mais nova do que eu aí na rua. Mas, assim, um cara, pô, você pega um cara de 27 anos com um mandato, um de 45, o cara tem mais experiência. Sim, Né? já passou por Ainda mais um... quem já passou, né, por eleições e tudo. E não é só isso, não. Acho que exercer o mandato é que você traz experiência de vida, né? Para dentro da Câmara Legislativa. E o que é interessante, não só na Câmara, mas no Parlamento, é a diversidade. Porque ali você tem vários tipos de experiências, né? Pessoas que se elegeram com algumas pautas tal, e são legítimas, tem que defender ali dentro do Parlamento para aquilo que elas foram eleitas. Importante. Você teve... Qual foi a sua primeira eleição? 2010, eu tive... Em 2010, eu tive 6.400 votos. Fiquei como primeiro suplente na época do deputado Dr. Michel, hoje conselheiro do Tribunal de Contas. Mas você não assumiu no lugar dele, não? Não assumi não, porque na realidade ele foi para o Tribunal de Contas quando eu fui eleito, no segundo mandato. Tá. No segundo mandato dele, quando eu tive mais de 20 mil votos em 2015. Em 2014, né? Fui eleito, em 2015 tomei. E aí o Michel foi para lá em 2016. Aí foi a Brandes que entrou. Isso. Aí o Cláudio Abrantes, que era suplente dele, acabou entrando numa coligação interessante. Se a gente olhar para trás, quando existia a coligação na época era do Progressistas com PT, né? E o Cláudio era do PT. E o Dr. Michel do Progressista. Você vê, interessante isso, né? Doideira, e o Abrantes tem nada a ver com o PT, Não, velho. nada a ver, nada a ver. E o que é mais interessante ainda, se a gente olhar de um pouquinho para trás, o PL já foi base do governo do PT aqui no Distrito Federal, em 2 vezes. Na época que o Cristóvão foi eleito governador e que o Aguinello foi eleito governador, né? E hoje são partidos, vamos dizer assim, que protagonizam, né, os extremos do debate político nacional em qualquer lugar do Brasil. E meu terceiro mandato, aliás, minha terceira eleição foi em 2018, onde a gente cresceu um pouquinho de votação nós fomos reeleitos para 23 mil. Ah, você teve um, depois foi reeleito. Isso, reeleito. E a terceira eleição, eu repeti praticamente a votação, tive um crescimento de 47 votos e não consegui me reeleger. Doeu, não doeu? Eu digo assim, que eu ganhei, mas não levei. Ganhou, sim. Porque, Odi, eu fui o 10º mais votado. Então, 14 deputados que estão lá na Câmara tiveram menos votos que eu. Então, a maioria da Câmara Legislativa tiveram menos votos que eu. Doeu? Claro que dói. Não, Você perder... Você perdeu uma eleição, dói, mas tem maneira de perder. Uma coisa é você perder sabendo que a população te rejeitou, que você não teria voto e tal. Beleza, é do jogo, acontece. A outra coisa é você perder, mas também é do jogo, eu também não vou questionar o sistema, porque se você entra para disputar a eleição com o sistema, significa que você aceitou aquele sistema, né? Então, o problema é quando você não é eleito por causa justamente do sistema que a gente chama de sistema proporcional. Sim. Né? Que o Republicanos faltou 620 votos para fazer o segundo deputado distrital. Era só aceitar o Fernando Fernandes, hein? É verdade. E vou te falar uma coisa, o Ibanez até hoje fala sobre isso. Falou assim, ó, se o Delmas tivesse aceito Fernando Fernandes no Republicanos, ele era deputado hoje. Tu que travou? Olha, sendo bem honesto, na verdade, agora vamos falar. sendo bem honesto, o próprio Fernando sabe disso, não é que eu travei, mas eu coloquei o seguinte, olha, acho difícil eu me eleger com o Fernando aqui. E vou ser bem honesto aqui, rasgando o coração. Eu achei muito difícil o Fernando ter uma queda, assim, ele foi eleito com 29 mil votos. Ele foi o mais votado na eleição anterior em 2018. E ele tem uma queda de 19 mil votos. Eu nunca imaginei isso.
Na pior das hipóteses, eu achava que o Fernando ia chegar a 25 mil votos. Mas nas duas hipóteses você teria sido eleito, mesmo que ele tivesse crescido. Não, aí que tá. Não? Desculpa. Não, nas duas hipóteses, vamos dizer assim, todo mundo me falava, inclusive o próprio governador falou, o Fernando vai ter uma queda no eleitorado, tal, enfim. Mas o que eu computei? Eu computei 40% de queda, que é um percentual altíssimo. Sim. Altíssimo. Bem, com 40% de queda, ele chegaria a 25 mil votos. Com 25 mil votos, o Republicanos não faria 3, certo? Mesmo somando a minha votação com 23 mil. Então, eu perderia a vaga para ele. Bem, ele teve 10 mil votos. 10 ou 11 mil votos. Eu, sendo bem honesto, eu nunca pensei que o Fernando Fernandes... Até porque eu conheço o Fernando com o mandato, eu conheci ele pessoalmente, assim, certo? Como pessoa. Ele é um cara bacana. Ele é gente boa. Eu fui o primeiro a falar que ele ia cair a votação, me taxaram como doido. É verdade, eu te acompanhava. Tu acompanhava? Eu te acompanhava, é verdade, é verdade. Eu aceitaria, ele vai cair a votação. Você me falou isso. Eu falei pra você. Você me falou numa conversa que a gente teve pelo telefone. E eu, assim, fui cético, vamos dizer assim, vamos dizer assim, que ele teve mais de 50% de queda. Sim, certo? Mas era bem claro. Tem várias explicações, você sabia? Enfim, não sei. Primeiro, ele é o cara que fechou as redes sociais dele. Ninguém consegue lá comentar. Né? É ruim. Ele ficou meio distante do povo, ele tentou fazer uma... Não, eu tô falando isso aqui do coração, eu não quero detonar o cara, não é isso. Não, às vezes, eu cometi vários erros. O Fernando é um cara genuíno. Não é gente boa. Sabe, eu vou te falar uma coisa, ele é um cara de bom coração, sério mesmo. E na política, a gente precisa ter, assim, são duas coisas que você pauta, a minha visão, a pessoa no processo político. É a palavra e a lealdade. E duas coisas que o Fernando Fernandes é. Ele tem palavra e ele é leal naquilo que ele se compromete. Nos bastidores, ok, mas é o que você passa para a população. É o jeito que... as redes sociais, eu sempre digo, não elege ninguém, mas ali é teu horário eleitoral. Isso é verdade. Ali as pessoas estão olhando, pô, legal isso aqui. E que negócio dele ficar dando baculejo em maconheiro, ficar mostrando, a gente tem que lembrar que aqui em Brasília é diferente. O maconheiro tem pai e mãe. Isso é verdade. Ninguém quer ver teu... Claro, eu entendo, o cara tá ali fumando. Tá, ok. Mas você, quando é político, você bota arma em alguém, às vezes não cai bem. E isso foi tem um nicho da sociedade que até acaba entendendo isso, acaba aceitando, mas gera uma certa polêmica. Mas você é político, você quer voto, não é? E a pauta de segurança, agora não, agora tá em alta. Tá ali me botando aquele negócio, aquela esteira de xerife, acaba a imagem não colando. Entendeu? Isso é verdade. Ele devia ter feito uma coisa mais simpática, mais próxima. Eu acho que um dos erros grandes dele, eu falei isso para ele, foi ele ter deixado o mandato e virar administrador regional de Ceilândia. Pra quê? Outra besteira. Porque quer sim, quer não, você acaba trazendo desgaste para você e, assim, infelizmente, o modelo que as administrações regionais têm hoje não te dá estrutura para você resolver os problemas da cidade. Quem resolve hoje os problemas da cidade, no dia a dia, são os órgãos centrais de governo, Secretaria de Governo, a nova CAP, Secretaria de Obras. As secretarias em si, elas resolvem o problema. E a administração regional acaba fazendo o que a gente chama só o papel de zeladoria, né? E ele, como mandato de deputado distrital, o deputado mais votado na época, sair da cadeira para virar administrador regional, eu acho que ele frustrou o eleitor dele. Né? Se ele fosse secretário de segurança, aí... acho difícil ele ser secretário, porque é histórico de Brasília, o secretário de segurança ou é delegado da Polícia Federal ou é general do Exército. Ou civil, né? Não deu muito certo. Eu não Acho vi... que o Arthur era o quê? Não, da época do Hollenberg? Não, o Arthur ele não era daqui, não. Ele era servidor federal, servidor público federal, salvo engano, do Ministério da Justiça. Ele não era nenhum das três forças, né? A única que saiu um pouco aí foi aquela secretária que eu esqueci o nome, que assumiu a Secretaria de Segurança Pública, tentou trazer a pauta de direitos humanos, na época do Hollenberg, que foi bem no início do governo. Só podia dizer. Mas, historicamente, ou é um general do Exército, ou é um delegado da Polícia Federal, até por causa da relação com o Ministério da Justiça. Sim, aí hoje ele está no Republicanos. Hoje ele foi para o Republicanos, filiou. Eu, inclusive, o Ibanez, na época, no dia da filiação, fez uma brincadeira, falou, quem vai abonar a ficha do Fernando Fernandes agora é o Delmar. Aí, né? E eu acho que o Fernando vai ter um crescimento de votação. É isso que eu ia falar. Agora eu acho que ele vai aumentar a votação.
Vai aumentar a votação. E, assim, a estratégia do Republicanos, aí, agora, dentro da nominata que nós montamos, é eleger de 3 a 4 deputados distritais. Nominata tá forte. Tem pessoas que falam, 4 é difícil e tal, mas eu vou citar os nomes aqui. Por exemplo, você tem o Martins, que eu acho que cresce de votação. Também acho. O Martins deve chegar, ele teve 30, ele deve chegar a uns 35, na melhor das hipóteses, 40 mil votos. Bem, o segundo fui eu. Eu estou sendo bem honesto, eu acho que se eu chegar a 20 mil, eu estou feliz, né? Eu vou variar ali entre 15 e 20 mil. Vou estar nessa... Aí você tem o Bispo Renato, que é administrador de Taguatinga. Eu acho que ele mantém e deve crescer um pouco a votação dele. A Jane Kleber. A Jane Kleber. Ela também eu acho que vai crescer um pouco. Deixa eu falar rapidinho da Jane. A Jane está sofrendo a mesma questão do Fernando Fernandes. Mas ela pegou uma área para trabalhar, que é uma área que ela está muito presente, que é lá no Paraná, Itapuã, enfim. Mas enfim. Mas beleza. Aí você tem a Jane Kleber, tem o Fernando Fernandes, certo? Que, na minha visão, deve crescer. Também acho. De votação. Concordo. E a Renata de Aguiar. Filiou também? Filiou. Renata da Aguiar, hein? Então você tem ali, acho vamos que a dizer Renata da Aguiar pode bater os 20, hein? Também acho. Tá com um grupo eu acho que ela vai enorme. passar de 20. Ela vai passar. Realmente, hein? Eu acho que vai disputar, vamos dizer assim, são 6 candidatos fortes, certo? Que desses 6, isso sem juntar o restante da nominata, Sim, tá? eu não sei como é que tá a nominata para aqui ou para baixo, que é o problema. Então, desses 6 aqui, somando, só para você ter uma ideia, dá em torno de 190 mil votos se cada um só repetir a votação. Só repetir, 190 mil votos, você já faz 3, certo? Se a gente conseguir dos 19 para baixo, certo? Que são 25. O que faltou republicanos. Isso. Se a gente conseguir, que é o trabalho agora que o Mauro, que é o novo presidente, está fazendo um trabalho fenomenal. Você tá feliz, não tá, com essa nova direção do republicano? Você não era muito feliz, não. O Mauro é meu amigo, né? Assim, ele era tesoureiro nacional do Republicanos, certo? Ele é ainda. E o Mauro é amigo mesmo. E ele é uma pessoa de missão. E ele não está deixando nenhuma, vamos dizer assim, parte do partido descoberta. Qual é a missão do partido? Eleger deputado federal e eleger deputado distrital. Então, ele está trabalhando essas duas pautas, certo? Está fazendo uma nominata de deputado federal muito boa, que acredito... Mas eu tô vendo que... Na eleição passada não te vi muito feliz, não, mas tô te vendo feliz agora. Não, agora no Você Republicano, tá ali, sim. Pô, sim. uma vez você foi num podcast meu, você se lascou lá no Republicano. tava irritado, tava bravo, tava chateado. Não sabia que valeu a pena? Tava chateado. Ter dado aquela chutada de balde? Pra você ter ideia, não sei se você sabe, né? O ex-presidente do Republicanos, eu tava agendado, a senadora Damares me chamou para ser palestrante no evento, e o ex-presidente do Republicanos reclamou para a senadora Damares e foi até o presidente Marcos Pereira. E, claro, o presidente Marcos Pereira, para atender o pedido do presidente aqui, pediu para me tirar de palestrante para não desprestigiar o presidente. Desse evento. Então, hoje você não vai correr nenhum risco de falar alguma coisa. Não, hoje tá não. Falando, não. Hoje tá... E o Mauro está sendo muito correto, tá? Assim, o presidente do nosso partido está sendo muito correto. Mauro, quem é o nome dele? Não sei o sobrenome Mauro, dele, pronto, não. depois eu olho. Mas ele está sendo muito correto com a construção de todo... por exemplo, quando a Renata de Aguiar disse que viria, o presidente me ligou perguntando, vem cá, a Renata de Aguiar vai vir, quer assinar a ficha. Como é que para você? Eu falei, presidente, depois do que eu passei... Você pode trazer qualquer um. Enche essa nominata aí. Aprendi. Qualquer um que você vai trazer. E o que é interessante, os outros candidatos a deputados federais do Republicanos também estão trazendo seus candidatos. Né? Por exemplo, o deputado Fred Linhares parece que vai lançar o coordenador político dele para deputado distrital. Qual o nome dele? Eu acho que é Daniel, não me lembro. Sinceramente, não me lembro. Então, assim, talvez deve dividir o capital político dele com esse candidato. A doutora Cristiane Brito, que foi ministra, também trouxe 2 candidatas a deputada distrital, 2 influências na internet e tal, que ser candidatos a primeira vez, mas tem a sua... ainda mais mulher, exatamente. A nominata de mulher é difícil. E os outros candidatos a deputado federal também... esqueci, provavelmente, não está certo, eu também não conversei com ele, tá? Isso aí é uma coisa que eu ouvi dentro do partido. O Gilvan deve ser candidato a deputado distrital. No lugar dele eu também seria. Eu acho que é uma decisão acertada. É acertadíssimo. Se o Gilvan decidir isso, é uma decisão... O Gilvan está fazendo um bom trabalho nessa pauta do consumidor. Ele pegou um viés que em Brasília estava, vamos dizer assim, esquecido, né? E tu começou a trabalhar esse viés, então eu acho que para ele vai ser bom. Por isso que eu estou te falando.
Quando a gente vai lembrando dos nomes, você vai chegando a 10, 12, 15 nomes, a nominata começa a ficar Não, bem... tá bonita agora, hein? Ficar bem consistente. Você pega ali mais 10 nomes bons também que podem, né? E ainda tem um advento. Caso o Tarcísio aceite ser candidato à presidência da República, acredito eu que isso vai refletir na eleição dos deputados federais e deputados distritais republicanos. Vai, né? Porque o Tarcísio, pô, tomara que o Tarcísio seja presidente da República, meu Deus Ele do precisa céu. aceitar antes, né? Mas eu acho que ele já aceitou. O negócio é que Não sei. Ele tá fazendo um jogo bonito, ele não tá... Odi, eu vou ser honesto. Ele Eu, não no tá lugar botando dele, a cara, não. Tá certo ele. Odi, eu no lugar dele... É mais ou menos o seguinte, eu tenho esse copo d'água aqui, que tá aqui, se eu quiser eu posso pegar e tomar. Aí eu tenho o seu copo d'água ali, ó, que para eu chegar vai ser trabalhoso e provavelmente eu não chegue. Ele tá eleito no governo de São Paulo. Mas, E olha... para pensar em 2030, não tem Lula, não tem ninguém. Só Sim. tem ele. Mas se o cara tá ali com 30 e pouco % nas pesquisas, você acha que ele não tem que ir? Eu como cidadão, gostaria muito... Eu não aguento mais esse PT, não. Não é só você não, eu também. Essa bosta aí. Mas vou dizer, eu como cidadão brasileiro, gostaria muito que o Tarcísio fosse candidato e ganhasse a eleição. E para mim, como cidadão, a melhor chapa seria Tarcísio, presidente, Michele Bolsonaro, vice. Mas a resistência tá aí, que eu acho bobagem, né? O quê? Da Michele vice, né? Mas eu acho... Porque é o seguinte, o povo, a gente tá falando com o governo federal agora, o povo da política tá equivocado numa coisa. Cara, ninguém governa seu Centrão, não. E o Centrão vai ser maioria de novo ano que vem. E vai crescer, eu acho. A galera do Centrão sabe fazer... vai crescer E muito. vai crescer. E vai crescer. Qual partido do Centrão que não vai crescer? PP fazendo confederação com União, federação, né? Tem mais que o Republicanos. Republicano fortíssimo. O PSD vai crescer muito pela quantidade de prefeitos que fez. Vai crescer demais. Sem o Centrão, ninguém governa. Nem Lula, nem Bolsonaro. Ninguém governa sem o Centrão. Não adianta, eles sempre vão ser maioria. É verdade. Entendeu? A direita, ela tem que fazer base, que não faz. A questão da Michele é porque é o seguinte. O voto do Tarcísio, ele não... Vamos dizer assim, o bolsonarista raiz votaria no Tarcísio por uma estratégia anti-Lula. Certo? Com a Michele, votaria no Tarcísio por causa da Michele. Sim. Então, e hoje o melhor nome que representa o Bolsonaro, ou a figura do Bolsonaro, não é nem o Eduardo, não é o Flávio, não é o Carlos, nenhum dos filhos, é a Michele. Certo? Quem representaria, assim, se você pergunta, quem representa melhor o Bolsonaro hoje? Quase a maioria vai dizer que é a Michele. Então, o que acontece? Você estaria o Tarcísio, que vai ter o apoio em massa do Centrão, se o Tarcísio for candidato. Isso. O próprio MDB falou já, o Baleia Rossi falou, se o Tarcísio for candidato a presidente, o MDB apoia. E para você ver, vai ter o dobro de tempo de televisão. Que o PT. Progressivo, o próprio Ciro Nogueira, que estava querendo ser, já anunciou, falou para o próprio Bolsonaro que não quer ser, que abriria a mão de ser vice-presidente do Tarcísio. Então, você teria, olha o tamanho dessa chapa, Republicanos, PL, União Progressistas e o PSD. Olha a quantidade de tempo de televisão que teria isso, quantidade de deputados, candidatos a deputados federais, quantidade de prefeitos, que é quem vai, de fato, pode fazer a diferença nessa eleição, certo? Deputados estaduais, aí vai. O Centrão dominou. Eu trabalhei lá em Sinop, né? Eu trabalhei lá em Sinop e depois eu vi o resultado de todas as prefeituras, até lá no Mato Grosso, que é bem de direita, o Centrão conquistou a maioria das prefeituras. Isso é verdade. Né? No Brasil todo, você vê, o PSD foi o partido que mais conquistou a prefeitura. Isso é verdade. Então, hoje, o Centrão só falta cabeça, porque a base o Centrão tem. A base tá feita. E ano que vem, mais ainda. Republicano, imagina tanto que o Republicanos não vai crescer. E aí, digo mais, né? Se o Tarcísio aceitar, e a Michele também aceitar, e eu acho que essa movimentação da Bia Kicis aqui já é uma sinalização de que a Michele pode ser alçada para um projeto nacional. Eu estou falando uma percepção minha, tá? Não conversei com ninguém, não. Não, mas peraí, eu te interrompo. É bom que você fala muito, graças a Deus. Eu não preciso ficar aqui. Fala demais, né? Não. Porque aqui tem entrevistado aqui que é fogo. Mas olha só, do Ceará ontem, ela deu no meio do Ciro Gomes. Aquilo ali foi importante, hein? Foi importante. Você não achou, não? Achei, inclusive, por causa do posicionamento nacional dela. Importante isso. Você vê, se ela tivesse... Ela tá dando o Brasil todo. E andando no Brasil e falando o nome do presidente Bolsonaro. Então, assim,
O posicionamento nacional dela com o André Fernandes ontem, dizendo assim, espera aí, você se precipitou em declarar apoio por Ciro Gomes, sendo que a gente ainda sequer sentou com o PSDB para conversar. Essa foi a... Né? Vem cá, e aí, como é que vai ficar essa situação? Já na minha visão, uma estratégia de lançá-la ao âmbito nacional. E aqui em Brasília isso reflete diretamente, até porque se Michele fosse candidata ao Senado, não tenha dúvida que ela estaria eleita. Você sabe o que eu falo? Ela não precisava nem ir pra rua, pegar um celular, fazer live todo dia. É verdade, é isso mesmo. É verdade. E o que é interessante é que as pessoas acham que a Michele seria eleita por causa do Bolsonaro. E aí eu vou, na realidade, conheço um pouco, não sou próximo dela, mas às vezes que eu tive com ela, essa percepção que ela seria eleita por causa do Bolsonaro, para mim, caiu. Claro que o Bolsonaro, amigo, tem uma liderança fenomenal. Mas a Michele, ela tem algo, vou te falar, é Deus que deu isso para ela. Deus deu para a Michele uma conexão e empatia com as pessoas que é fenomenal. Deixa eu te contar um caso que aconteceu. Tem um projeto da Secretaria que a gente está apoiando, que a gente está realizando lá na Secretaria da Família, que é uma execução de uma emenda até do deputado Thiago Manzoni, que é a pedido dela, que é um projeto lá na Estrutural, projeto fantástico que distribui marmitas para pessoas carentes. Só que é interessante, quem faz essas marmitas, ela faz um curso de qualificação com as mulheres da Estrutural e pega essas marmitas e distribui nas áreas carentes do DF. Bem interessante, muito bacana o projeto. O nome do projeto é Culinária Solidária. Inclusive, a gente cedeu o espaço que era da Secretaria da Família lá na Estrutural para que pudesse montar o projeto. Aí teve um dia, na inauguração do projeto, certo? Eu cheguei lá, estava foi o deputado Daniel de Castro também foi. Na hora que eu cheguei, a gente foi lá para a cozinha, né? E, de repente, tinha uma jovem senhora, né? Que, por favor, Michele, chama de jovem senhora por respeito, certo? Ela é casada, então senhora. Por respeito, tá? Jovem senhora por respeito. Senhora porque é casada. E tava ali, sabe, como é que fala? Com aquele, como é que chama aquele negócio da cabeça? Esqueci. Aquela touca, pronto. Touca, pronto. E tava lá, ela tava de costa, e tava mexendo num panelão. Você olhava assim, é uma jovem senhora, talvez voluntária daquele projeto. Aí eu saí cumprimentando todo mundo. Aí na hora que eu cheguei cumprimentei, eu olhei, meu Deus, foi Dona Michele. Ela, bom dia, tudo bem? Seja bem. E assim, toda, não só carismática, mas feliz. E ali, eu percebi que ela não estava ali por causa de voto, por causa de, como é que eu posso dizer, por uma questão política. Ela estava ali porque ela é apaixonada por aquilo, sabe? Realmente. Ela é apaixonada em ajudar as pessoas, em servir as pessoas. E falo que essa atitude dela me constrangiu, no bom sentido, que me fez rever, inclusive, a minha postura política. Sem ter nenhum tipo de contato, nenhum tipo de intimidade política com ela. Só essa atitude me fez rever a minha postura política, porque ali a Michele estava sendo a Michele. Não estava sendo a ex-primeira-dama. Naquele momento, em menos de 5 minutos que a gente conversou, a Michele Bolsonaro... E esse é o diferencial dela. Onde ela está, ela não é a ex-primeira-dama ou a esposa do Bolsonaro. Ela é a Michele Bolsonaro, mas ela é a pessoa que tem empatia pelas outras. Outro momento que eu tive com ela foi na campanha da Maria Velônia, no Valparaíso. E acho interessante, assim, as pessoas, claro, querem chegar perto dela para tirar foto e tal, e ela sempre solicita as pessoas. E sempre solicita as pessoas, não, claro, para ter a imagem dela exposta nas redes sociais. Mas, pelo que eu percebi, é porque ela entende que as pessoas gostam dela e querem aparecer ao lado dela. E uma outra atitude também, porque separaram os carros, fizeram assim, olha, aqui vai fulano, beltrano e ciclano. E aqui vai o restante. Ela falou assim, não, se não for todo mundo... claro que não cabe no mesmo carro, mas vamos dividir de forma igual, né? Aqui não precisa só vir 3 ou 4 pessoas. Você pode dividir, já cabe 10 de um lado, 10 do outro, vamos dividir isso. Então, é isso que faz com que ela, além, claro, de ter a liderança do presidente Bolsonaro,
mas dela conquistar as pessoas. Então, vamos dizer, ela para o Senado aqui ganharia eleição fácil. Pé nas costas. Outro assunto também que é importante é que ela, no contexto nacional, tem uma penetração fenomenal no Nordeste. Por incrível que pareça. E assim, por incrível que pareça, a gente fala assim, nossa, quem estuda friamente os números, né? Mas por quê? Ah, por ela ser mulher? Não, não é por ela ser mulher. Se fosse mulher, Simone Tebet estaria, né, lá na frente. Teria sido eleita. Não, é porque as pessoas entendem que ela gosta de cuidar das pessoas. É. Então, por isso que ela dispara na frente. Por isso que ela, na minha visão, Deus deu esse dom a ela, Deus a ungiu nessa situação, e eu acredito que ela entende isso, a responsabilidade que ela tem, não só com o povo brasileiro, com o Brasil, mas com Deus que ela professa que ela serve, que é o mesmo Deus que eu professo que eu sirvo. Eu acho que a gente tem que entrar agora um pouquinho na moderação. A gente tem que assentar, fazer base. Sim. Né? O Tarcísio daria uma acalmada no país. Exatamente, por isso... Mas eu acho que ninguém mais aguenta Lula. Não, ninguém. Ninguém, eu falo em ninguém mesmo. Eu acho nem... Ninguém, nem... Eu vou ficar quieto, eu ia falar uma besteira aqui. Nem o Supremo. Não, nem o PT, eu acho. Mas é verdade, ué. É verdade. Tô brincando. Que o Chico Vigilante não brinca comigo. Chico, você é meu amigo. É bom que você não tá lá, ele não vai te esculachar lá na tribuna. Mas, cara, você vê, né, Correios quebrados, porra, tá tudo muito ruim, cara. Na realidade, eu vejo de que o Brasil precisa passar por uma grande... Eu vou falar... Asepsia. E eu vou falar Você sabe que é asepsia da medicina? Eu sei. Claro que sabe. E eu vou falar, assim, um clichê, mas que precisa ser implementado, que é um choque de gestão mesmo. O Brasil precisa entrar, não só no discurso do Estado máximo, do Estado mínimo, mas o Brasil precisa entrar no que eu chamo de Estado necessário, certo? O que é necessário para manter a população, para que o Estado consiga atender quem é mais pobre e deixar o rico... À vontade. Crescer, gerar emprego, porque eles que fazem a roda girar no Brasil. Não só os ricos, mas o microempresário, a classe média também crescer. Eu acho que a gente tem que sair do discurso e partir para a prática, porque desde quando o PT entrou no governo, lá em 2003, ele fala em erradicar a fome, ele fala em acabar com a fome. E o PT teve no governo 16 anos, agora mais 4, e ainda continua o mesmo discurso. E até hoje não acabou com a fome. Vai dizer que a culpa são de 4 anos do governo, de um governo de direita? Não, sendo que mais de 20 anos eles ficaram no poder. E não acabou a fome. O porquê que a fome não acabou? Certo? Na minha visão, sendo bem honesto, é porque é mais fácil você controlar a pessoa que está na necessidade. Então, você deixa a pessoa na necessidade para quê? Para que de 4 em 4 anos eu amedronte ela. A gente precisa de combater o que eu chamo da escravização das pessoas pelo Estado. Infelizmente, hoje, a política que é determinada pelo Partido dos Trabalhadores e os partidos de esquerda no Brasil escravizam as pessoas, tornam as pessoas escravas. Se a gente for fazer uma análise bíblica, é a mesma coisa que aconteceu com o povo de Israel no Egito. A cebola. É a mesma coisa. Olha, eu estou aqui porque eu estou recebendo a cebola, eu estou aqui porque eu estou recebendo a lavagem de porcos. Ai, que bom, pelo menos eu não estou morrendo de fome. Então, a gente tem que acabar com a síndrome de vira-lata e dizer o seguinte, nós somos uma nação rica, uma nação que arrecada mais de 10 trilhões de reais de impostos, é uma nação muito rica, que nós precisamos de um choque de gestão, de alguém que tenha coragem de privatizar aquilo que precisa ser privatizado. Correios. Melhorar aquilo, o serviço público, para que a população mais carente possa ter acesso e, além do mais, ter um plano para que essa pessoa deixe de ser pobre e se torne independente. É verdade. E é igual você está falando aí, né? É igual essa questão do negro, né? Eles têm mania de colocar... É assim, né? Negro contra branco, homem contra mulher, mulher contra homem. Exatamente. Eles pegam um caso de uns babaca aí que agride mulher, pegam um caso, ó, todo homem... Pode ir lá. Você vê que a própria ideologia pinta todo homem como agressor, macho escroto. E não é assim, pô. Se você olhar na maioria da sociedade, nenhum homem sai por aí batendo em mulher. Isso é verdade. 3 ou 4 idiotas. Isso é verdade. Não é? Eu faço parte de um movimento, que é o Movimento Legendários. Eu fiz até o... O Daniel Radar fez esse final de semana. Ele foi nesse final de semana? Foi. Fantástico. Eu faço parte desse movimento, o Movimento Legendários. Será que eu aguento ir? Eu aguento. Bora. Bora, ué. Em março. O próximo vai ser em março. Vambora. E se você for, eu vou trabalhar lá, vou estar junto contigo lá. Vou lá, eu tenho que sair na Subir porrada. na montanha. Não precisa não. Eu queria. Não precisa não, Eu ia fica dar uma tranquilo. de boxe lá, sair no cacete lá. Não precisa não.
E o que a gente precisa, Odi, é ressignificar na nossa sociedade o papel do homem. O homem, ele não deve ser agressor e nem omisso, certo? Uma minoria está sendo agressora, mas a grande parte, não vou dizer a maioria, da nossa sociedade, dos homens, estão sendo omissos. Estão se omitindo no seu papel, que é o papel não só de provedor, mas de protetor. E é o que é interessante, que quando a pessoa ela encontra a sua identidade, quando o homem encontra a sua identidade, ele larga a sua omissão. Quando eu digo protetor, não é que tu vai sair na rua brigando por... Não. Quando eu falo a proteção, é a proteção emocional. Sim. Da sua família. E quando eu digo proteção emocional, tem uma coisa muito simples, que cada homem tem que fazer, que é dedicar tempo de qualidade para sua família. Porque é muito bacana dizer que você é provedor e ficar ali no celular, no WhatsApp, certo? Mandando mensagem, negociando, e falar, que bom, consegui milhões de reais para minha conta. E seu filho? E sua filha? Como é que vai fazer? Como é que seu filho, por exemplo, ele se sente quando ele chega com uma bola e joga para você e você fala, dá licença que eu não tenho tempo hoje. Que tipo de homem a gente está formando? Ou seja, que a família não é prioridade. Então, dizer que a família é prioridade é ação. É você ter ações. A secretaria, você hoje é secretário da família, é mais ou menos isso? A gente está fazendo um trabalho, certo? Que eu achava bobagem essa secretaria no começo. Vou te ser bem honesto. No princípio, ela era mais ou menos o seguinte. Ela era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada, né? Uhum. Então, a gente começou a ressignificar a Secretaria da Família, trazendo o seguinte. O que o Estado, certo, precisa fazer para, inicialmente, trazer à sociedade aquilo que a Constituição prevê em relação à família. No artigo 227 da Constituição diz o seguinte, que a família é a menor unidade da sociedade que o Estado tem o dever de proteger. Pergunta, o Estado protege a família? Não. Ótimo. Então, a gente precisa ter uma política pública definida para a família, certo? Para cumprir o que está estabelecido no artigo 227 da Constituição. Nenhum político no Brasil, nenhum governador no Brasil, certo? O único que fez isso foi o governador Ibanez, deu um espaço para que a gente pudesse ressignificar a Secretaria da Família e não trabalhar a Secretaria da Família somente com a pauta de atendimento das igrejas. A gente faz isso. Mas durante 3 anos, nós construímos o que eu chamo de Plano Distrital da Família. Esse plano distrital teve a participação da sociedade, a participação de todos os órgãos de governo. E, nesse plano distrital, a gente estabelece metas para os próximos 10 anos, para aquilo que o governo tem que fazer para proteger a família. E quando eu falo proteger a família, é exatamente um dos pontos, está sobre isso, ressignificar o papel do homem. Nós lançamos uma campanha chamada Homem de Verdade Protege a Mulher. E o que nós fizemos com essa campanha? Nós fomos para as ruas, nós fomos para a rodoviária, fomos para as feiras, fomos para as escolas, dizer o seguinte, homem, o seu papel não é agredir, o seu papel é proteger. E a proteção não é só a proteção física. A proteção é a proteção emocional, é a proteção financeira e a proteção intelectual da mulher. Então, assim, o papel do homem, para ele não ser omisso, certo? O que ele precisa fazer? Proteger a mulher, proteger a sua família, não só a mulher, mas em todos esses aspectos. E o segundo ponto, dar a direção para a sua família. Tem muitas famílias que não têm direção. E eu digo, principalmente espiritual. Exatamente. Mas aí E falo espiritual é um dos pontos. Mas, por exemplo, tem muitas famílias que não têm direção, os filhos... De nada. De nada. Que uma filha, por exemplo, que chegou aos 18 anos, vai fazer um vestibular, pergunta para o pai, pai, o que você acha? O pai fala, vê o que você acha aí. Como é que uma adolescente, um jovem de 18 anos de idade, claro que ele sabe o que ele quer e tal, enfim. Mas tem muitos pais que acham que dar direção é intervir na vontade. Uhum. É falar assim, você vai fazer isso porque... Não. É você tentar tirar do seu filho o melhor dele para que ele possa decidir qual é a carreira dele. Tem muitos pais que acham uma derrota quando o filho não segue a carreira que ele seguiu. Não é uma derrota. Isso é uma vitória. Sabe por quê? Porque você deu liberdade de escolha
para o seu filho e para sua Igual filha. meu filho vai se formar em TI, queria fazer outra coisa. Eu falei, cara, você tem que ver o que é melhor para você. Perfeito. Ele Perfeito. viu, é TI. Mas eu já falei Odi, mas com certeza... Eu já induzi mais ou menos. Mas com certeza o que você fez? Você abriu o leque e falou, olha, essa profissão aqui pode trazer isso. Isso, e nessa na atualidade pode trazer isso. E ele decidiu. Você não forçou. Você vai ser obrigado, eu só faço isso. Tem muitos pais que fazem isso. E acaba tolhindo os filhos Igual, e criando... igual assim, meu filho casou cedo, né? Meu filho tem 21 anos, já é casado. Eu falo pra ele, se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, eu teria casado cedo. É bem melhor. Claro. Né? Do que você tá... Eu casei com 24 anos. Você meio jogado. Eu e minha esposa casamos nós tínhamos 24 anos. 24 anos? Estamos fazendo 21 anos de casado. Então, legal, né? Aí eu falo, no começo eu achei a Secretaria da Família uma bobagem, mas depois eu comecei a entender, eu não acompanho, tá? Não vou mentir pra você. Mas eu falei, não, é interessante, porque hoje em dia eu vejo todo mundo querendo acabar com a família, sexualização. Pô, cara, eu moro ali em Samambaia ali, vejo menina 12 anos com a roupinha. E cara olhando, velho, pelo amor de Deus, eu não sei se baixo os olhos, se eu rezo, não sei. Então, uma pessoa, um homem incrível. desse, que olha para uma menina de 12 Sim. anos de idade, o que falta nele? Primeiro, faltou nele Surra. caráter. Uma pisa nesse vagabundo. Faltou nele caráter. E segundo, falta nele assumir o seu principal papel. Homem não é reprodutor, certo? Não é um touro. Isso aí você faz para animal irracional, certo? E aí entra no outro ponto também. Odi, olha só que interessante. Você sabe qual é uma das principais causas de separação em Brasília? Não. Problemas financeiros. Oxi. É a segunda. A primeira é a traição. É o famoso que quando o dinheiro acaba, o amor sai pela janela? Exatamente. E aí nós lançamos outro projeto chamado Família Resiliente. Por que família? Por que o nome resiliente, né? Porque ser resiliente é aquele que você aguenta todos os problemas da sua vida e consegue se reinventar. Nós lançamos esse projeto, não é um programa, é um projeto chamado Família Resiliente, que é um projeto de educação financeira para as famílias. E não é dar cursinho de educação financeira para pai e mãe. Não, sabe por quê? De curso as pessoas estão cheias. Então, o que a gente faz? A gente pegou tudo aquilo que existe em educação financeira, conseguiu condensar em ações práticas. Tipo, faça isso, o resultado vai ser esse. Faça isso, o resultado vai ser esse. A gente conseguiu colocar tudo isso num folder. E estamos indo nas feiras, estamos indo na rodoviária, estamos indo nas faculdades, nas escolas e abordando as pessoas. E fizemos um vídeo de 8 minutos com 5 dicas práticas, onde você consegue colocar no dia a dia, na sua família, o folder é para você, como pessoa. E o vídeo, onde você consegue colocar 5 dicas práticas, princípios da educação financeira, no dia a dia da sua família. Pronto, coisa prática, fácil. E claro, se a pessoa quiser se aperfeiçoar nisso, ela procure cursos de educação financeira nessa... Eu acho que você achou, vamos dizer assim, o seu nicho. É isso a aí. sua bandeira política, a família. Sim. Você não tinha tanta bandeira como... Você eu defendia a família, mas não era nesse... Rapaz, era só no acho, espectro sabe o que ideológico. Eu acho que Deus traz... Vou botar entre aspas, que para mim não é uma derrota. Traz algumas derrotas na nossa vida para nos dar outras lições. Não que você foi errante em alguma coisa, você entendeu o que eu falei? Entendi. Falei, não, esse cara vai perder, mas eu vou capacitar ele, eu quero ele nessa pauta. Mas eu entendi porque eu perdi nisso? a eleição. Acredito. E eu entendi porque eu perdi a eleição. E eu entendi porque eu perdi a eleição no Legendários. No Legendários. Você pode falar? Posso. E aqui minha vida é um livro aberto. Olha, que eu posso fazer uma pergunta que você não vai gostar. Rapaz, pode perguntar o que você quiser. Vamos lá. O que você aprendeu? Quando eu fui pro Legendários, eu fui com diversos... Eu estava vivendo uma luta muito grande, certo? Inclusive dentro da minha base e tal, enfim. E eu fui pro Legendários com uma decisão, tudo ou nada. Ou vai ou racha ou arrebenta a tampa da caixa, vamos dizer assim. O que é tudo ou nada? Ou eu entendo que estar na política é um propósito, ou, se for um propósito de Deus na minha vida, agora eu continuaria. Se fosse um projeto pessoal, eu iria anunciar, eu estava pronto para anunciar no retorno do Legendários o meu desligamento da vida pública. Estava pronto. E em algumas prédicas no Legendários, certo? Para quem acredita eu vou dizer, e para quem não acredita eu vou dizer também, certo? Deus falou no meu coração que eu precisava voltar à minha essência.
Eu precisava voltar ao Rodrigo Delmasso de 1994, quando se converteu. Eu me converti em 1994. Muito tempo, né? Uhum. Eu precisava voltar à minha essência. Que eu tinha abandonado a minha essência por causa das benesses do poder. Sim. E por causa das benesses do poder, abandonei a essência. E foi por isso que Deus fez o seguinte, mostrou que não foi por falta de voto e não foi por erro partidário, mas foi porque ele não quis que entrasse. Sim, eu sempre falo... Desculpa, não quero te e nesse período, eu consegui me ressignificar, voltar de fato à minha essência, voltar a ser, não Delmasso. Muitas pessoas falavam assim, eu gosto de tratar com o Rodrigo e não com o Delmasso. E no Legendários, eu voltei a ser o Rodrigo, certo? Para quem era mais próximo sabe muito bem o que eu estou dizendo. E ter ou não o mandato é consequência, é do jogo político, vamos dizer assim. E eu entendi que era um propósito de Deus na minha vida continuar nesse processo. Enfim, mas para eu estar nesse processo, eu precisava voltar à minha essência. E voltar à minha essência do ponto de vista não só espiritual, mas do ponto de vista do propósito da política. A política, ela é uma ferramenta para servir as pessoas, a população. Se ela perder esse propósito, aquele político perdeu o propósito de estar lá. Ele não pode ser servido, ele precisa servir a população. Então, foi isso. No Legendários Foi que me forte, fez hein, a experiência, hein? Foi. Por isso te convido a você ir, viu? Pro Não, próximo você vai me em março. levar? Vou em março, bora. Eu vou, tô falando que eu vou. Então vou, tá porque fechado. Eu quero conhecer, não tem... Esse negócio de mente fechada desse jeito aí, eu quero ver de perto como é que é e É vivenciar. bacana, é bacana. Eu tô vivenciando a paternidade. Aí, A que minha legal. filha vai fazer 4 meses. Eu tô vivenciando. Boto pra dormir, eu faço um monte de coisa. É isso aí. No começo eu queria fazer não vou mentir. Mas aí você falou algumas coisas. Eu tenho um quadro aqui agora, que é o seguinte. Você quer que corte ou quer que vá pro ar? Aí você que vai decidir. Eu vou te fazer uma pergunta, você vai querer que corte ou vá pro ar? Você que vai escolher. Beleza. Se você quiser escolher... Não, quero que corte, não quero essa pergunta. Aí vou lá, corto e não vai pro ar. E a gente cumpre a palavra e nem fala do assunto. Ai, é difícil, mas vamos lá, eu vou ter que falar. Tu já foi ex-gay? Como é que é essa história? Boa. Os caras lá riram. Pode ir pro ar, pode ir pro ar, pode ir pro ar. Tu era gay? Pode ir pro ar, pode ir pro ar. Pode ir pro ar? Vai ou não vai pro ar? Deve ir. Tu era gay? Então vamos lá. Isso? Posso explicar? O pessoal Posso falou falar? que eu nem ia ter coragem de perguntar e você não ia ter coragem de falar. Ah, vou falar com o maior prazer. Até porque eu já falei isso em rede nacional de televisão. Foi página amarela da Veja? Fui página amarela, mas na realidade eu falei isso muito tempo atrás. Olha, Lá em 90 olha, não se conta isso, né? Lá em 96, eu dei o testemunho na Rede Record sobre isso. Que depois usaram contra você. Lá na frente usaram contra mim, exatamente. Tentaram usar contra mim, mas quando você vive isso... Mas tu foi gay ou não? Então vamos lá. O que aconteceu? Meu pai se separou da minha mãe muito novo, eu tinha 5 anos de idade. E por circunstâncias da vida, meu pai se afastou, certo? E claro, qualquer filho sente falta do pai. E com isso eu comecei com 12, 13 anos de idade, eu comecei a me aproximar emocionalmente de um primo que era muito... A gente começou a se aproximar emocionalmente. Entre 12, 13 e 14 anos. Bem, com 15 anos a gente teve a primeira relação, certo? Foi na casa dele, em São Paulo, a gente teve a primeira relação e por causa de questões emocionais, certo? A gente acabou se envolvendo, né? Começou a... 14, não, perdão, foi um pouquinho antes, que eu me converti com 14 anos, estou confundindo aqui, com 13 anos, exatamente. E a gente começou a se envolver emocionalmente durante o ano entre 92 e 93 anos. Então, toda vez que eu me encontrava com ele, feriado, tal, a gente acabava mantendo relação sexual. Bem, eu acabei me atraindo por ele, certo? Do ponto de vista emocional, certo? Durante esse período, eu tentei tirar minha vida por 7 vezes. Tentei suicídio por 7 vezes. Foi por causa da homossexualidade? Não foi por causa da homossexualidade. Foi porque eu, Rodrigo, achava que eu era um peso para minha mãe. Que minha mãe abandonou o sonho dela para me criar. Então, minha mãe trabalhava como recepcionista
num hotel lá em Taguatinga, e ela nem gosta que eu fale isso. Para quem recuperar aí, nem existia na época imagem sobre isso, minha mãe sofreu um sequestro. Ela trabalhava num hotel chamado Hotel Colorado, lá em Taguatinga, e ela ficou como refém. Ela apareceu em rede nacional com a arma apontada na cabeça. Eu tinha 10 anos de idade. Quando eu vi aquilo na televisão, eu estava sozinho, eu morava nos fundos do barraco da Dona Geralda, da casa da Dona Geralda, na QSA 7, em Taguatinga. Eu vi aquilo na televisão, peguei umas fichas de orelhão, fui até a esquina das lojas americanas, que tinha um orelhão, liguei para o emprego, para o trabalho da minha mãe ninguém entendeu, porque eu achava que aquilo era quando eu vi na televisão, eu achava que era uma cena de um filme, mas era verdade o que estava acontecendo. Eu passei 15 horas sozinho na minha casa, porque minha mãe estava sequestrada nesse hotel, então, a partir dali, eu achei que eu era um peso para a vida da minha mãe. Então, dos 11 anos até os 14, eu tentei tirar minha vida por 7 vezes. E nesse período, eu tive, sim, um relacionamento homossexual com um primo meu, chamado Gabriel, lá de São Paulo, certo? Onde eu me relacionei e tal, enfim. Isso em 1992, 93, né? Olha quanto tempo isso faz. Muitos anos. Né? Bem, aos 14 anos de idade, em 1994, eu já jogava vôlei, certo? E um amigo meu que jogava comigo me convidou para ir numa igreja. E eu sempre, não vou. E teve um dia, eu dentro do ônibus, senti algo no meu coração que eu deveria ir na igreja. Depois do aquecimento, quando eu cheguei lá no treino, depois do aquecimento, ele encostou e falou assim, Delmar, ele chamava de Banespa, né? Porque eu usava uma camisa num time de vôlei antigo, Lembro, do Banespa. E eu sempre ia treinar com essa camisa. Aí ele chamou, Banespinha, vamos na igreja hoje comigo? Aí eu falei, vamos. Ele me levou na igreja, foi na Igreja Universal do CONIC, aonde ali eu tive minha experiência com Deus e passei por um processo de libertação muito forte. Por isso, estou dizendo por aquilo que eu vivi. Não é por aquilo somente o que a ciência diz ou que os outros dizem. Eu passei por esse processo, consegui me ressignificar, larguei esse meu sentimento, abandonei esse meu sentimento de suicídio e voltei à minha essência, né? Que é ser homem, certo? E de lá para cá, certo? Cessou. E por isso que eu digo, na política... Tem certeza que você quer que isso vá para lá? Tem. Tem mesmo? Tem, sério? Sem brincadeira? Sério, sem brincadeira. Sem Cara, problema nenhum. eu ia ficar te cutucando aqui, mas não, sem me problema congelei. Nenhum. Sem problema nenhum. Por isso que, na política, e você que está me vendo aí, você vai me ver defender que a homossexualidade é uma opção, não é porque eu estudei, não é porque isso está em livro, não. É porque eu vivi isso. Então, se eu, Rodrigo, conseguir, certo? E mais uma vez, tá? Tem gente que fala assim, mas a igreja demonizou, a igreja não sei o quê. Não foi a igreja. Não. Negativo. Escritura. Não é isso. A igreja, quando eu contei o meu testemunho, primeira vez para o pastor, a primeira coisa que ele fez... Você falou para uma assembleia toda? Não, primeiro eu falei para o pastor. Particular. Isso. Quando eu falei de toda a minha vida para ele, a primeira coisa que ele fez foi me acolher, foi botar alguém para me acompanhar, foi colocar alguém para acompanhar eu e a minha família. Então, a igreja, naquele momento, certo? Muitas pessoas criticam, tal, falam inverdades. Tem gente no nosso segmento que faz coisa errada? Tem, não vou dizer que não tem, lógico que tem. Qualquer lugar tem. Né? Mas ali me acolheu, certo? Ali, o que acontece? Aquela frase que a gente ama o pecador, mas abomina o pecado, eu vivi isso. E o pecado da homossexualidade, para Deus, é do mesmo tamanho do pecado da traição, do mesmo tamanho do pecado do roubo, da mentira. Vamos lá, mesma coisa que você não ser casado e fazer sexo com uma outra mulher. Exatamente. É a mesma coisa. A questão é, não há o que as pessoas precisam entender, que não existe, e a gente não pode, em nenhum momento, condenar a pessoa que pratica, certo? O pecado. Porque quem foi que colocou eu como juiz entre a vida das pessoas?
O que nós precisamos fazer é amar as pessoas. É amar as pessoas e respeitar a sua decisão. Sim. Respeitar a sua opção. Ora, se ela optou seguir na prática da homossexualidade, ótimo, respeita a pessoa como ela é, da forma como ela é, não concordo com a sua prática, mas ok, respeito. Tem gente que torce pro Flamengo, eu sou fluminense. Pois é, eu sou São Paulino, seu time ganhou de meu de 6-0, não fala isso não. Né? Então, assim, a gente precisa respeitar. E eu passei por esse processo, por isso que eu falo que é uma questão de opção. Quer dizer que vai pro ar? Deve ir. Deve ir. Deve, então porque autoriza, né? as pessoas precisam saber a verdade. Então você autoriza. Sem problema nenhum. Então pronto, eu não vou ser processado, eu já sei. Não, nunca. Mas assim, eu acho muito corajoso da sua parte, eu não teria essa coragem. Eu tive uns problemas quando era novo, eu posso falar muito rápido. Eu, assim, já sofri violência quando era novo. Tanto que um tempo desse eu tinha um plano, não um tempo desse eu falo lá atrás. Quando eu cheguei em Brasília, meu plano era arrumar dinheiro aqui e matar a pessoa que fez isso comigo. Mas a pessoa morreu tão feio. Né? E eu perdoei. E assim, tem muitas pessoas, inclusive dentro do segmento cristão... Eu não gosto nem de brincar com isso. Pra você ter ideia, tem muitas pessoas dentro do movimento cristão protestante que não acreditam que uma pessoa pode deixar a homossexualidade e voltar à prática da heterossexualidade. Mas olha só, tem gente que é induzida psicologicamente. Eu sei que eu já vi. Sim, mas o que eu disse é o seguinte, e aí eu quero dizer para você, talvez a cristão protestante não acredita nisso. Nós não podemos colocar Deus numa caixinha. Nem eu, nem você, Odi, ninguém que está aqui nos acompanhando é capaz de mensurar o tamanho do poder e do amor de Deus na vida das pessoas. A gente não tem... Muitas vezes a gente quer colocar Deus numa caixinha. Ah, não, porque a pessoa não muda. Opa, realmente, ela não muda se ela não quiser. Mas se ela tomar a decisão de mudar, certo? Deus pode agir na vida dela para que ela se transforme, sim. Mas tudo isso depende de quem? De Deus? Não. Depende da pessoa. Eu, quando decidi me reconverter em 2020, né? Eu me reconverti, porque eu estava fora da igreja, fui para Umbanda. Nada contra, tá, gente? Espiritismo, um monte de coisa. Não me encontrei. Pronto, melhor assim. Não me encontrei. É isso, é a mesma coisa, gente. Você concorda com a prática, por exemplo, das religiões de matriz africana? Não, eu não estou dizendo que é errado, não. Eu não faço. É uma opção. É que está muito deturpado, né? É uma opção. Que Mas, assim, a nossa secretaria atende pessoas que são bandistas para questão de regularização de termos religiosos, sem problema. Diversas vezes eu atendo na Secretaria Paz de Santos, Babalorixás. Por quê? Porque ele está ali com uma pauta legítima para a regularização que o Estado vai dar a ele. O Estado não tem... Aí é que entra o Estado laico, né? O Estado laico é você dar oportunidade a todas as religiões, não é você não ter religião. Então, assim, por causa dessa minha experiência de vida, que eu vivi, e corroborado também com o que a ciência diz, eu digo que a prática da homossexualidade, ela é uma opção, certo? Então, a pessoa, ela tem opção e beleza, cada um segue. O que eu vejo aí na internet de gay mesmo que engravida a mulher aí, dali, do nada ali, dormiu com uma amiga ali, pô, ficou grávida, caralho. E assim, respeito todos. Na Câmara Legislativa, Você é maluco falar sobre isso. Eu tinha um tratamento... Você é doido. Não, tem que ser verdadeiro. Deixa eu te falar. O que as pessoas querem são pessoas verdadeiras. Rapaz, me deu um gelo no coração. Que não fica... Não vou mentir, que eu vou te falar, Odir, o que as pessoas querem são pessoas verdadeiras. Aqui. Eu não vou esconder o meu passado, eu não tenho vergonha do meu passado. Mas eu acho isso digno, eu acho isso de uma hombridade. Eu não tenho vergonha do meu passado. E você mostra que você não é hipócrita. E assim, vou te falar, meu relacionamento com o deputado Fábio Félix, quando nós dois fomos deputados juntos, era fantástico. A gente tinha divergências ideológicas. Relacionamento não. O relacionamento... Não, gente, eu tava brincando. Cuidado. Você tem um maldoso que deturpa. É verdade. Cuidado. Né? Mas o relacionamento político, vamos dizer assim, relacionamento político, a gente convergia em algumas pautas. Estou terminando. E outras pautas a gente divergia. Então, assim... a gente fazia divergência ideológica, mas sempre no respeito um para o outro. Até um dia eu convidei, falei, Fábio, vou te levar um dia você para minha igreja. Ele falou, já fui lá na Sara, tal, não sei o quê, tal, enfim. Falei, não, eu agora vou te levar para minha célula, tal, enfim, né? Fiz algumas brincadeiras com ele também muito respeitoso. O deputado Fábio Félix, mesmo sendo de um espectro político diferente do meu, ideologicamente nós somos opostos,
Mas o deputado Fábio Félix sempre respeitou, sempre respeitou os cristãos protestantes. Diferente de outros da esquerda. Ele é um excelente deputado. Diferente de outros da esquerda, tá certo? Que acabam denegrindo diretamente, certo? E fazendo imagens, tal, ou até fazendo apologia, ou até mesmo como aquele deputado do PT do Paraná, que invade igreja. Igreja católica. Para fazer manifestação. Isso é um desrespeito à fé mas cristã. eu tenho... Isso para mim é crime. Sim, mas eu tenho pena dele, do que ele vai passar. Daqui Enfim. para frente. Porque ninguém profana o que é de Deus. Enfim. Ninguém Então, profana o que é de Deus e sai ileso. Eu não sou juiz, não desejo mas mal a ele. espero que antes disso ele se converta. Exato, que eu ia falar. Ou ele vai ter uma conversão muito severa, porque eu falei que eu nunca mais ia pisar numa igreja que nem Deus me obrigaria. Olha, Deus, tá bom? tá Vamos ver bom. quem é tu, bonitão. Vai lá. Depois tá lá, ajoelhado, ajoelhado, literalmente. Verdade. Vai lá. Diante do pé de Deus. Mas Né? é isso. E como Deus também ensina a gente a respeitar o negócio. Eu estava aqui conversando com o seu assessor aqui. Cristão, fica contra cristão, essa besteira. Não, cara, tem o católico, tem o evangélico, o nosso inimigo é outro. Nosso inimigo verdade. é outro. Meu amigo, mais 1h20 de podcast, passou Que bom, rápido, hein? e falamos muita coisa não, Falou, né? mas Eu falei demais, né? Não falou não. É bom que tem a oportunidade de você voltar aqui. Perfeito. Você volta. Não sei se ano ainda vai dar. Se esse ano der, quem sabe? A gente fala de outros assuntos que eu acho que vai além né? Você falou uns assuntos aqui que eu achei interessante, me deu os insights aqui. A gente vinha até falar de outras coisas. Perfeito. Né? Então, meu amigo, obrigado por você ter vindo aqui. Fala suas redes sociais pro pessoal aí. Bem, as minhas redes sociais tá @deputado Delmasso. Aí o pessoal pergunta, mas por que tá deputado Delmasso ainda? Deixa lá, ué. Não é isso não. É porque eu tentei mudar, só que como o meu perfil é verificado, e não é o verificado pago, Sim. é o verificado que aconteceu antes, Uhum. a meta me diz o seguinte, se eu mudar, Você perde. eu vou perder, não verificado não, eu perco seguidores inteiros, todos os seguidores que eu tenho. Então, para reconstruir, a gente tem hoje em torno de 25 mil e tal, para reconstruir isso seria difícil. Você então, tá a gente profetizando? deixou... Não, eu estou falando a verdade, tá gente? profetizando. E também queria fazer um agradecimento aqui, o de especial, a algumas pessoas. Primeiro, eu quero fazer um agradecimento ao governador Ibanez, porque quando eu perdi a eleição, ele foi a primeira pessoa que me ligou e me estendeu a mão. E disse assim, você não vai ficar fora, você vai ser meu secretário, só vou organizar para ver qual área você vai ficar. Então, o governador Ibanez é uma pessoa que não deixa, vamos dizer assim, os companheiros na chapada, como a gente tem falado. E além de ter feito um trabalho fenomenal na nossa cidade. Também quero agradecer à vice-governadora Celina Leão, minha amiga, certo? Michele vai apoiar ela? Vai, são amigas, né? E vai apoiar mesmo. E estou te falando isso porque a gente convive e tal. Então, eu quero agradecer à vice-governadora Celina Leão também. Quero agradecer ao meu mentor espiritual e político, o Bispo Rodovalho. Que vai caminhar com você ano que vem. 200%. Sim, ele não... Todo mundo fala, vai ter um candidato na sala. Tentaram realmente, tá certo? Mas depois a gente fala sobre isso. Depois te fala, eu quero que você volte aqui. Quero agradecer também a outras pessoas que estão aderindo ao nosso projeto, como o apóstolo Fade, o pastor Ibe. O pastor Ibe é forte federal. O pastor Ibe. Tá... Quero te convencer se você volta aqui semana que vem. E assim, vou ter calma. Tanto o apóstolo Fade como o pastor Ibe, eles vieram, por causa do que nós fizemos pelo segmento, né, estão nos apoiando, e agradecer, antes de mais nada, a minha família, a minha esposa, que durante os períodos mais difíceis da minha vida, esteve ali ao meu lado, aos meus filhos, a minha filha mais velha. Quantos filhos? 3 filhos. Eu tenho a Beatriz... Quis fazer mais, não? Não, tá bom. A Beatriz, a Manuela e o Eduardo. Que maravilha. A Beatriz com 18 anos de idade, com a cabeça de uma menina já de 25, né? Nos momentos mais difíceis, no momento que eu pensei de enxutar o pau da barraca, abandonar tudo, a minha família foi quem me segurou. Meus cunhados, minha sogra, tem gente que não gosta de sogra, eu amo a minha sogra. Eu também gosto da minha sogra. Né? E, claro, a minha mãezinha, longe de mim. Que eu, com 70 anos de idade, eu consegui realizar o sonho dela, que é dar uma casa própria para ela. Amém. Dei uma casa e coloquei no nome dela. E, para finalizar, eu disse assim, minha mãe, quando ela recebeu a casa, ela falou, meu filho, eu vou morrer daqui uns dias e tal, né? Essa casa vai voltar para você. Eu falei, mãe, seu sonho era ter uma casa no seu nome. Então, tá aqui. Eu
conseguimos, não só eu, olha só que interessante, minha família é importante. Juntou eu e a família da minha esposa todinha. A gente conseguiu juntar recursos, construir uma casinha com uma sala, um quarto, uma cozinha e 2 banheiros para ela e uma área de serviço, para que ela pudesse ter a casa dela. Então, assim, para você ver como a família ela é importante na vida de uma pessoa, independente da idade. Você é rico. E não estou falando de dinheiro. É. Isso aí. Odi, cara, obrigado. E você também, por você abrir esse espaço. Não, mas por estar aqui eu vou conosco. querer que você volte aqui. Vamos ver tua Com o agenda. maior prazer. Não, mas não quero que seja muito... Eu vou dar uma olhada aqui as agendas. Perfeito. Eu acho que eu quero continuar esse papo. Acho que tem outras coisas pra gente conversar. Perfeito. Meus amigos, eu quero que ele volte. Eu vou dar um jeito aqui, eu vou ver aqui uma estrutura aqui. E a agenda dele também, eu quero que ele volte. Muito obrigado pela audiência e até a próxima. Eu quero que você volte. Na hora. Quero mesmo. Não Bora.